Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa aqui mais um Entrevistas, com o entrevistado na casa dele, no caso, no escritório dele, e o entrevistador na minha casa, ainda obediente às autoridades da saúde. Eu hoje vou conversar com um jornalista, economista, cineasta dos melhores deste país, um documentarista de primeira, e o fundador da melhor revista brasileira, a revista Piauí. Eu vou conversar com João Moreira Salles. E há uma explicação para essa indumentária que você não está acostumado a ver. Ainda mais se tratando de um corintiano como eu. Mas é uma homenagem singela a um botafoguense, dos mais botafoguenses, talvez o mais botafoguense que eu conheça, além de, evidentemente, ser uma homenagem ao segundo maior jogador da história do futebol mundial, chamado Mané Garrincha. E eu quero começar exatamente com o botafoguense. Nesta terça-feira, o Botafogo foi a Belo Horizonte, no Mineirão, com torcida, voltou de lá com 1 ponto, se mantém no segundo lugar na Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo indica que o Botafogo vai subir, mas quero saber do João. Não diz isso, não diz isso que não dá sorte. Desculpa, João, desculpa. De fato, eu não devia talvez, eventualmente, quem sabe, com alguma sorte. Mas, enfim, faz a pergunta. No caso de, eventualmente, se der alguma sorte, quem sabe, os astros sorrirem para nós, botafoguenses, você acha que temos condição de permanecer no ano que vem? Tem um trabalho que permita supor alguma autossustentabilidade ao nosso Botafogo de Futebol e Regatas? Boa pergunta, Juca. Eu acho que o Botafogo meio que exprime a doença maior do futebol brasileiro, né? Quer dizer, durante anos e anos e anos, décadas e décadas e décadas, o futebol brasileiro vem sendo administrado de maneira absolutamente amadora, quando não pior do que isso. Volta e meia aparecem pessoas bacanas e os times se reerguem, mas geralmente são pequenos soluços, né? E você tem em seguida a volta dos velhos esquemas. Enquanto isso não mudar, eu acho muito difícil que o futebol brasileiro, de um modo geral, se reerga. E eu não coloco só o Botafogo, acho que o Botafogo é uma expressão disso. É um time que foi absolutamente sensacional na década de 60, né? Você sabe disso. É um time realmente glorioso, fez muito pelo esporte brasileiro, deu pelo menos 2 dos grandes jogadores que o futebol do país já produziu, né? Newton Santos e Garrincha. E, no entanto, é um time hoje em dia em decadência, não há como negar o fato. Mas ele puxa uma fila de outros clubes que também estão em decadência e eu incluo nisso os grandes vencedores do momento atual do futebol brasileiro. Há pouco tempo atrás eu vi a final da Libertadores, no ano passado, né? Eu acho que foi Santos e Palmeiras, pode ser? Sim, foi muito ruim. Olha, foi péssimo, foi uma partida em que não havia um momento de inteligência, um momento de beleza, um momento de invenção. E isso para o futebol brasileiro é absolutamente dramático, né? Porque esse foi um país que, nessa seara, apresentou coisas novas, né? Coisas novas e coisas boas. E é um esporte que todo mundo quer praticar. A gente ficou para trás, e o Botafogo, na verdade, é simplesmente talvez o símbolo mais doloroso disso, porque é um time que deveria ser grande, né? Então, assim, a pergunta que você me faz é se o Botafogo sobe e se ele fica em cima. Eu não tenho essa garantia a curto prazo, mas eu tenho alguma convicção de que a médio e longo prazo, se os projetos em curso no Botafogo hoje em dia derem certo, se concretizarem, eu acho que o Botafogo pode indicar um caminho. Quer dizer, tem um trabalho
tem uma proposta de construir uma base para o Botafogo que será muito diferente da base da maioria dos outros clubes brasileiros. Se isso funcionar, se isso der certo, eu acho que o Botafogo continua amargando um período de dificuldade nos próximos 3 ou 4 anos, mas eu acho que a partir do sexto, sétimo, oitavo, eu não sou um especialista no assunto, eu não sei quanto tempo você leva para produzir uma geração talentosa de jogadores, mas se o nosso projeto der certo, eu acho que o Botafogo constrói a possibilidade de, mais à frente, tornar um time robusto e que indica um caminho exemplar para o futebol brasileiro. Essencialmente, a gente está precisando de times exemplares. E o Botafogo pode ser isso. Olha aqui, deixa eu dar uma ótima notícia a quem acompanha a TVT. No próximo sábado, no outro e no outro, significa dizer, nos próximos 3 sábados, a TVT vai apresentar alguns dos melhores filmes, alguns dos melhores documentários deste João Moreira Salles. A começar por notícias de uma guerra particular, a continuar com Entre Atos e a terminar no terceiro sábado com o No Intenso Agora. E eu queria, para dar um aperitivo para quem vai acompanhar esses 3 sábados, 9 horas da noite, que visse um trechinho de notícias de uma guerra pública. Eu tive a oportunidade de chegar no quartel pela madrugada e estava na varanda da unidade, né? Olhando para os morros, né? Quando eu percebi a munição traçante voando de um morro para o outro, uma guerra de traficante mesmo, e eu fiquei pensando comigo, né? Qual outra capital do mundo se pode ver uma cena dessa que não esteja em guerra? Eu estou participando de uma guerra. Acontece que eu estou voltando para casa todo dia, né? É a única diferença. Uma ponto 30 brasileira. Isso aqui é uma K-47 russo. Então eu digo, não precisa ninguém dizer, a polícia é corrupta, eu afirmo que a polícia é corrupta. E eles são eficientes na corrupção e na violência. E o pessoal estranha. Por que foi criada para ser violenta e corrupta? A polícia foi feita para fazer segurança de Estado, né? E segurança da elite. Como é que você mantém 2 milhões de habitantes sob controle? Ganhando R$112. Quando ganha? Como é que você mantém esses excluídos, entende? Os excluídos todos, entende? Sob controle, calmos. Com repressão? Lógico, com repressão. Como é que você vai manter? O projeto era uma organização social. O projeto era fazer tudo aquilo, todos os buracos deixados pelo poder, o Comando Vermelho entrar. E fazer o quê? Tudo que o governo não faz. Atenção, que você viu não é ficção, é um documentário de João Moreira Salles, que eu chamei, não por engano, de uma guerra pública, porque, embora o título do documentário se refira a uma guerra particular, ela de lá para cá ainda se tornou mais pública. O documentário retrata um momento da guerra entre o Comando Vermelho no Rio e a polícia. João, mudar os protagonistas, ganhamos mais protagonistas nesta guerra que se tornou pública a ponto da milícia estar no poder, em Brasília, inclusive? Quando o documentário foi feito na década de 90, meados da década de 80, e eu dirigi isso com a Kátia Lund, havia essa sensação de que a gente estava trocando de crime, né? A gente estava trocando o crime, esse crime de favela, né, de comunidade, do tráfico, etc. e tal, por um crime mais organizado, que é a milícia. E eu acho que isso aconteceu, né? Quer dizer, o Notícias de uma Guerra Particular é um documentário esquisito, porque eu achei, 10 anos ou 12 anos depois de ter sido feito, eu achei que ele tinha se tornado um documento histórico, quer dizer, que refletia a vida da minha cidade, na qual eu vivo, Rio de Janeiro,
de 10 anos atrás e que essa etapa tinha sido superada. Quer dizer, houve um momento em que os gestores públicos propuseram coisas novas no Rio de Janeiro. De fato, a maneira como a gente decidiu enfrentar o problema da violência na cidade ganhou áreas de boa sociologia e boas políticas públicas. Infelizmente não durou, e o documentário voltou a ser atual no início dos anos 2015, 16 e tal, e hoje se tornou de novo uma peça histórica, porque este crime que a gente vê no Notícias de uma Guerra Particular é um crime quase ingênuo, ainda que muito violento, mas ingênuo em relação ao que passou a existir hoje no Brasil, que é o crime entrando na máquina do Estado. Quer dizer, o que não acontecia na década de 90, né? Quer dizer, os grandes criminosos da cidade do Rio de Janeiro ou morriam, ou iam presos, ou se tornavam evangélicos, mas não se tornavam vereadores, não se tornavam deputados estaduais, não se tornavam senadores, e às vezes até mais do que isso, né? Subindo a escada do poder. Então, o Brasil hoje em dia se vê numa situação, ainda não se pode dizer que o Brasil tenha se tornado um narco-estado, assim como a Colômbia se tornou durante um período, assim como o México sempre flerta com essa possibilidade, mas o Brasil hoje em dia está muito mais próximo dessa realidade que estava na década de 90, né? Quer dizer, hoje você tem um crime entranhado na máquina do Estado, o que na verdade não existia quando eu fiz o documentário, né? Então é um pouco isso, quer dizer, é um filme que envelheceu, se tornou atual e voltou a envelhecer, e sempre pelas razões, neste caso, pela pior das razões, entende? Não é porque isso tenha ficado para trás, mas é porque isso piorou, quer dizer, a situação se tornou mais grave, mais aguda, porque hoje em dia essas pessoas detêm poder, né? E elas detinham um poder só local, né? Quer dizer, nas suas regiões e tal, mas elas não definiam o destino de um estado, de uma cidade, e muito menos de um país. Então é preciso ter muito cuidado com isso, do que está acontecendo, né, no Brasil nesse momento. Eu queria que você respondesse agora, João, a secretária da Cultura da CUT de Pernambuco, Maria das Neves. Oi, João. Que alegria participar com você no programa do nosso querido Juca. Eu sou Maria das Neves, secretária de Cultura da CUT de Pernambuco. E gostaria de saber, você como um grande produtor de cinema, documentarista, grande roteirista, como você vê esse momento que estamos passando? Atravessando uma pandemia, junto com um governo negacionista, temos aí uma triste marca de 600 mil mortes por Covid, um governo que não priorizou a compra da vacina para o nosso povo. O Brasil aí de volta ao mapa da fome. Vivemos em uma época sombria, com a implantação da cultura do ódio, com um forte ataque à cultura. Meu querido, forte abraço para você e grande prazer estar aqui com você. Muito obrigado, um prazer responder a tua pergunta. A tua pergunta é uma pergunta, enfim, o que te dizer, né? Quer dizer, é um momento de muita tristeza, né? Quer dizer, você ser contemporâneo de 600 mil mortes em 2 anos, né? Em parte por causa de decisões equivocadas ou de inações do poder público. Isso nos envergonha como país, né? Nos entristece, é uma coisa... ninguém passa incólume por isso, né? Na área da cultura, existe, de fato, um projeto de destruição, né? Quer dizer, do pensamento crítico no Brasil. Isso passa pela educação, isso passa pela ciência e passa também, evidentemente, pela cultura. Isso tudo é concertado, quer dizer, isso não é um improviso, é um projeto, né? Quer dizer, não é um projeto de construção, porque eu acho que não há
não há uma estratégia para construir nada, mas há, na verdade, um talento muito grande para desmontar o que existe. Agora, o diabo de ficar repetindo essas coisas, e a gente vem falando disso já há muito tempo, é aumentar ainda mais o desalento, né, e a falta de energia. E o perigo disso eu sei que a gente provavelmente vai falar disso quando chegar no Intenso Agora, né? Energia política é uma coisa fundamental, e energia política está ligada a projetos que se impõem, sabe? E nesse momento a energia está do outro lado, e é preciso combater isso, é preciso encontrar razões para que a energia seja compartilhada, no mínimo compartilhada, para que o lado de cá, o lado, enfim, do Estado de Direito, quem defende os valores mínimos para qualquer vida em sociedade que não seja o estado natural das coisas, né, a brutalidade e a lei de quem é mais forte, de quem está armado, né, é que você também tenha confiança de que é preciso combater isso e ter o entusiasmo do combate, ter a alegria do combate, ter a alegria da resistência. E está faltando isso, né? O que eu posso te dizer como secretária de Cultura é o seguinte: eu um dia conversava com uma amiga minha que fez um filme muito bonito sobre o período da ditadura militar. E é um filme meio biográfico, passa um pouco pela vida dela também, já que os pais foram resistentes, né? E ela dizia, bom, eu jamais imaginei que esse filme fosse lançado num mundo muito parecido com aquele, muito parecido é um exagero, porque a gente ainda vive numa democracia que mal ou bem ainda está de pé, mas, enfim, a gente caminha para uma coisa que pode ser muito ruim, né? E ela dizia, eu jamais imaginei que o meu filme fosse ficar pronto, enfim, com alguém, enfim, com um regime que celebra a ditadura militar. E eu disse para ela uma coisa na qual eu acredito profundamente. Quer dizer, o teu filme, se projetado em 2012, em 98, em 2015, é mais um filme sobre uma coisa que ficou para trás. Quer dizer, tem relevância, mas não fala do momento atual. Quer dizer, não tem o impacto de produzir um pensamento vivo sobre o momento que a gente está vivendo. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso é que um filme hoje talvez seja mais vital e mais importante do que um filme num período de normalidade democrática. Um livro, uma canção, um poema ou um quadro que diga respeito à nossa condição de brasileiros em 2021 tem mais capacidade de dialogar com as questões prementes do Brasil desse momento, porque é mais vital, é feito oxigênio, é feito alimento, entende? Então, isso deveria dar aos criadores esse impulso alegre, feliz da criação necessária, sabe? Porque você hoje em dia, sendo um criador, enfrentando a tragédia brasileira, você tem mais relevância do que você teria, acho eu, no momento em que as coisas estão caminhando relativamente bem, não é? Em que as pessoas não precisam ser estimuladas no seu pensamento crítico, elas não precisam ser levadas a pensar sobre o país de maneira mais urgente. Sem dúvida, né? Não é? Então eu acho que isso deveria ser, ainda que sobre esse ruído de fundo de muita tristeza, de muita melancolia e de muita angústia, né? Mas fazer disso, na verdade, um motor da criação e encontrar razões para uma certa alegria criativa. Eu acho que esse elemento é fundamental, entende? Deixa eu te interromper, porque exatamente no próximo bloco eu vou querer tratar disso, porque de certa forma você fez isso ao retratar um período eleitoral no Entre Atos, que vai ser o documentário que as pessoas vão poder ver aqui na TVT, sábado, 9 horas da noite, o Entre Atos, no dia 23. Um rápido intervalo e a gente já volta.
Eu converso com o botafoguense, razão pela qual estou aqui de Mané Garrincha, João Moreira Salles, cineasta, documentarista, fundador, eu repito, da melhor revista que se faz nesse país hoje, a revista Piauí, que, aliás, tem muito a ver com o que ele vinha respondendo, porque faz com muita arte, com muita sensibilidade, com muita inteligência, uma resistência ativa neste momento pelo que nós passamos. Mas o João fez um documentário sobre a campanha do Lula à presidência da República. Nós vamos ver um trecho. Olha lá, Ricardo. Regiões Centro-Oeste e Norte, as sessões eleitorais ainda estão abertas por causa do fuso horário. Levanta, Maria. O país a eleição está acabando agora. Sai da frente. E o pouco período da Sai da frente, Mariana, dá licença. novo presidente do Brasil, Luiz Inácio. Se chorar perto de mim, vai pro balaio. João, duas coisas. Primeiro, é verdade que esse trecho andou desaparecido e que vocês demoraram para descobrir? Conta exatamente esse bastidor. E eu não posso deixar de comentar. É triste olhar o Palocci chorando por saber o quanto ele nos faz chorar hoje em dia, né? Mas, enfim, conta esse bastidor. Esse foi o último dia de filmagem, né? Porque a ideia do documentário era ficar com o Lula no início da campanha, no início 10 dias antes do voto, né? Do primeiro turno. Na realidade, a ideia era filmar só o segundo turno, do primeiro dia do segundo turno até o dia da eleição, e o filme, enfim, terminaria aí. Mas o Lula, se você se lembra, em 2002, ele começou a se aproximar já nos últimos 10 ou 12 dias do primeiro voto, de uma possibilidade muito concreta dele de não ter segundo turno, né? Então, eu comecei a filmar um pouco antes e fui até o último dia, que é esse, no quarto de hotel em que ele é declarado presidente da República. E foi uma filmagem difícil, porque ter acesso o tempo todo, negociar acesso o tempo todo, enfim, não é trivial, exige muita diplomacia, muito esforço, e você está sempre angustiado de saber se você vai conseguir filmar ou não. Então, no último dia, houve um descarrego da equipe, a equipe, terminada a filmagem, todo mundo se abraçou no lobby do hotel, e demos a coisa por encerrada, e fomos até a Paulista, onde ele fez o discurso de vitória, né? Na Paulista, na hora de arrumar a van e tal, a gente viu que faltava uma câmera, e a câmera exatamente essa que tinha filmado o momento em que ele se torna presidente da República. E a fita estava dentro, então não tinha nem a câmera nem a fita. E ela ficou desaparecida por umas 2 ou 3 horas, quer dizer, a gente imaginou que a van pudesse ter sido, enfim, furtada, enquanto estava estacionada ali nas imediações da Paulista. A gente foi até a polícia, a gente saiu correndo por todos os lados para ver se via alguém com uma câmera, etc. e tal. E por volta de 3 horas da manhã, a equipe, né, decidiu que, olha, a última coisa é vamos voltar para o hotel, né? Quer dizer, voltamos para o hotel, subimos no quarto, vasculhamos
o quarto inteiro, não estava lá a câmera, e já inteiramente derrotados, a gente desce o elevador, e na hora que a gente atravessa o lobby do hotel, e era o Hilton, se não me engano, um hotel grande, a câmera estava em cima do sofá, com a fita dentro, onde ela foi depositada na hora que a gente foi se abraçar, entendeu? Todo mundo se abraçou e esqueceu de pegar a câmera e levar embora. Então, você imagina, durante umas 6 horas, a câmera com a cena que ninguém tem, né? Quer dizer, de alguém que é declarado presidente da República e recebe a notícia e você tem essa imagem. A imprensa internacional estava toda no lobby desse hotel, nacional e internacional, fariam tudo para ter essa cena. E, no entanto, a câmera ficou lá parada e por 6 horas ninguém mexeu, nem ninguém levou embora. E para a gente seria terrível, né? Porque você não pode passar 40 dias filmando e a hora, enfim, o encerramento disso tudo, ele se torna presidente e eu não tenho a cena, né? Então, uau, mas os deuses do documentário daquele dia estavam do nosso lado, a gente achou a cena, foi bacana. Então, João, emendando na resposta anterior que você deu sobre a necessidade de estar retratando o aqui e agora, passa pela sua cabeça um novo documentário retratando as eleições de 22? Passa sim. Eu ainda não sei direito que documentário é esse, mas serão 20 anos, né? Exatamente 20 anos, né? Porque eu filmei em 2002, né? 2022 seriam... E o arco que o Brasil descreveu nesses 20 anos é um arco... talvez jamais na nossa história a gente tenha percorrido altos e baixos do tamanho, enfim, com essa latitude entre o que é o alto e o que é o baixo, num período tão curto de tempo, né? Então, eu acho que seria um documento importante, sabe? Não um filme isolado do outro, mas os dois juntos, para saber de onde a gente veio e para onde a gente foi, né? Então, sim, ideia eu tenho. Eu ainda estou tentando ver de que maneira... Enquanto você fazia o Entre Atos, você fazia também o Peões, retratando a realidade da vida operária do ABC. Em que medida, se é que houve esta medida, o Peões interferiu no teu olhar para o Entre Atos? São filmes complementares, né? O Peões foi dirigido pelo Coutinho, o Eduardo Coutinho, que foi meu grande amigo, e eu produzi boa parte dos filmes dele. E a ideia do Peões era assim, no Peões você tinha a classe operária sem o seu líder, e em Entre Atos você tem o líder sem a classe operária. E isso, de certa maneira, dizia muito do momento político brasileiro em 2002 e também da trajetória do Lula, né? Então... Enfim, os dois filmes, quando ficaram prontos, e ficaram prontos ao mesmo tempo, e a estratégia era essa, eles foram exibidos no cinema em horários alternativos. Você via um de 2 às 4 e o outro de 4 às 6, e assim ia. E com isso você tinha um retrato completo do Lula, de onde ele veio, porque isso está muito presente no Peões, né? Quer dizer, Peões é essencialmente sobre as greves do ABC, né? E os peões que aparecem, os personagens que aparecem no filme do Coutinho, são aqueles que participaram, seja como liderança, seja como militância das grandes greves que projetaram o Lula como figura nacional. E o Lula, em 2002, era o Lulinha, Paz e Amor, aquele que a gente conheceu, né, que já compunha com todo mundo e tal, o que, de certa maneira, não era muito diferente do Lula do final da década de 70, né, que nunca foi um revolucionário no sentido de querer quebrar lanças e romper. Quer dizer, o que ele queria era compor e dar os benefícios de uma ascensão social através do sistema, não por uma fatia muito estreita dos brasileiros, mas ampliar esse acesso para a sua própria classe social, coisa que inegavelmente aconteceu durante os anos de governo dele, né? Então, há continuidades e, ao mesmo tempo, há rupturas entre o Lula
de 2002 e a classe operária filmada pelo Coutinho. E é interessante ver como essas coisas evoluem. Já você citou o Eduardo Coutinho, que dirige Peões, que você produz. Você produz também para o Eduardo Coutinho dirigir. Eduardo Coutinho, que foi um gênio dos documentários brasileiros, o Edifício Master, que à época muita gente olhou e viu ali, né, a metáfora da decadência da classe média brasileira. Nós vivemos um outro momento de absoluta decadência, que vai muito além da classe média, João, na sua visão? Mas deixa eu discordar primeiro da interpretação de que o Edifício Master é um retrato da decadência de uma classe média copacabana, enfim, carioca e tal. O Edifício Master é uma espécie de microcosmo da sociedade carioca, tem de tudo ali. Tem pessoas que estão no início da vida assim, cheias de entusiasmo e vontade de fazer coisas grandes, imensas. Você tem aposentados que estão provavelmente pacificados com a sua vida e felizes com a sua vida, né? Quer dizer, é um homem que todo dia coloca, todo dia não, mas todo fim de semana, coloca uma caixa de som e canta My Way, Frank Sinatra para a vizinhança. Esse não é um homem decadente, pelo contrário, é um homem que tem um propósito, um sentido na vida, que é distribuir o que ele sabe fazer bem, que é cantar para todo mundo. Então, eu acho que essa é uma visão de classe, sabe? É uma visão preconceituosa e de cima para baixo. E eu tenho certeza que eu estou respondendo aqui pelo Coutinho quando eu digo isso. Eu acho que a pergunta que você me faz a respeito do Brasil de hoje é uma pergunta, essa é mais dolorosa, né? Porque o Brasil está se tornando, a cada dia que passa, um país não só mais medíocre, como mais injusto, se é que é possível, né? Mas isso também nos foi dado, né, nos últimos 4 anos, um país mais doente, um país com mais fome, um país, mas principalmente um país sem projeto de futuro, né? Um país sem propósito. E um país que tem constantemente anulado as possibilidades de ter um grande futuro. Eu estou absolutamente convencido, eu sei que você vai falar disso em algum momento, eu estou absolutamente convencido que o único papel que o Brasil pode ainda desempenhar, e é um papel importante, não é um papel trivial, é o Brasil se tornar uma potência ambiental, o Brasil ser um país determinante para resolver ou para mitigar a grande urgência que a humanidade enfrenta e enfrentará nos próximos 50, 60 anos, que é a crise climática. A gente tem um bioma mais complexo do planeta, 60% dele fica dentro das nossas fronteiras. Isso está confiado à nossa guarda, isso pode ser o que define a grandeza do Brasil, a preservação da Amazônia e das criaturas que estão lá e de todo mundo que vive lá, e dos serviços ecossistêmicos que essa floresta produz, não só para o Brasil, mas para o mundo. E existe um projeto, como eu disse na largada, existe um projeto de destruição de muitas coisas no Brasil, dentre as quais todo o arcabouço ambiental criado nos últimos 30, 40 anos nesse país. Então, assim, nesse momento, o Brasil não é decadência ou de menos, quer dizer, irrelevância, desimportância, e o que mais me preocupa, Juca, e deveria preocupar todos os brasileiros, o fato de que essa floresta, que é vital para a sobrevivência da humanidade, ela está sendo destruída no tempo da nossa vida, né? Em 1970, só 0,5% da Amazônia tinha sido derrubada. Hoje em dia já são 20% contra os 20% em estágios diferentes de degradação. Então, assim, o que você tem hoje é uma floresta que desaparece no tempo da sua vida, da minha vida, da vida dos brasileiros que estão aqui nesse momento. O que significa o seguinte, que tem um crime sendo perpetrado diante dos nossos olhos e nós somos responsáveis por isso, entende? Então, a ignomínia moral
que se abaterá sobre cada brasileiro que, diante dessa realidade, não foi para a rua, não protestou, ficou em silêncio, é um peso, um fardo que a gente terá que carregar, assim como outros países que, em determinados momentos, cometeram crimes Você tem toda a razão. terríveis, tiveram que carregar isso e legaram isso para os seus filhos e para os seus netos. A gente não tem esse direito, entende? Quer dizer, de fazer com que o meu neto, no dia que eu tiver um, tenha que se defender de ser brasileiro, o país responsável por destruir o clima do planeta, entende? Então, eu digo isso sempre. Eu digo isso sempre, João. Eu já lutei por mim. Eu já lutei pelo futuro dos meus filhos. Sim, hoje eu luto pelo futuro das minhas netas com o mesmo ardor, porque é o mínimo que a gente tem a fazer. Mas eu queria agora que você respondesse ao Luiz Aninho Rico, brilhante crítico de cinema, que vai te fazer 2 perguntas. Vamos lá. João Moreira Salles, você acha que o jornalismo sério, que se atém à verdade dos fatos, que contextualiza as notícias, que busca esclarecer de maneira ética o seu leitor, tem alguma chance num mundo muito dominado pelas chamadas fake news, que encontram seu público através de redes sociais e mensagem de WhatsApp? Qual seria, para você, a missão desse jornalismo ético, profundo e esclarecedor que todos nós almejamos? Depois eu tenho uma pergunta para o documentarista João Moreira Salles. João, a gente vive uma época de transe político talvez sem precedentes na história do Brasil. Você acha que o cinema seria capaz de captar esse momento em vivo, quer dizer, quando ele está ainda se desenvolvendo? Ou você acha que só nós poderemos trabalhar com esse momento histórico a posteriori, quando a gente já tiver um certo distanciamento em relação aos fatos que nós estamos vivendo? Você se atreveria a ser esse documentarista, esse narrador do nosso transe presente? Um abraço, tudo de bom. Olha, em relação à primeira pergunta, essa é a pergunta de 20 milhões de dólares, né? Quer dizer, qual é o papel do jornalismo diante desse terremoto de falsas notícias e dessas tecnologias que tornam possível a disseminação avassaladora de tudo aquilo que se contrapõe aos fatos e às evidências. Eu acho que se a gente tentar... Eu criei uma revista, né? Quer dizer, se eu achar que a minha revista tem a responsabilidade de segurar esse dique, eu não saio de casa, entende? Então, o essencial é acreditar na missão, é acreditar que o bom jornalismo tem um papel. Eu estou absolutamente convencido que ele faz parte da infraestrutura cívica de um Estado de Direito, quer dizer, não há um Estado de Direito sem jornalismo independente, sem jornalismo rigoroso, sem jornalismo apartidário. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o papel que ele exerce é reconhecido pelos seus adversários, o que deveria nos dizer que o que a gente faz tem relevância e tem impacto. Porque se não tivesse, você não teria o Trump dizendo, como disse ao longo de 4 anos, que a imprensa é inimiga do povo, né? Quer dizer, se a gente é inofensivo, por que perder tempo repetindo isso a cada dia que passa? Por que dizer isso, por exemplo, na Rússia, né? O Putin, a cada dia que passa, torna mais inviável o trabalho do jornalismo, mas se ele elege o jornalismo como um adversário que precisa ser combatido, é que o combate proposto pelo jornalismo, de fato, incomoda, de fato tem consequências, entende? E a mesma coisa, enfim, em todos os países em deriva autoritária.
os 2 jornalistas que acabaram de ganhar o Prêmio Nobel da Paz são pessoas que têm um impacto profundo nas suas respectivas sociedades. Uma nas Filipinas e a outra na Rússia. Isso deveria dizer para a gente que, sim, o que a gente faz importa e o que a gente faz tem impacto, né? E para mim basta isso. Entendeu? João, eu vou te interromper de novo, porque como nós vamos continuar esse tema no próximo bloco, e eu não quero fazer um terceiro bloco muito curto, quero fazer igual o primeiro e o segundo, a gente já volta. Estamos de volta para o último bloco do Entrevistas com João Moreira Salles, este botafoguense que me fez botar a camisa de Mané Garrincha, este botafoguense que agora vai responder também a cineasta brilhante Pétria Costa, que assim junta com a pergunta do Zanin. João, eu queria te perguntar o que te fez ter a ideia de criar a Piauí? Se tinham narrativas que você sentia que a melhor forma de contá-las não era pelo documentário, e sim pela forma escrita, de ensaios, de revista, e falar um pouco sobre essa diferença, de que histórias, a princípio, merecem ser contadas pela linguagem documental e quais pela linguagem escrita, dessa diferença. E aí, um pouco também mais sobre o que te incentivou a criar a Piauí no Brasil? O que você estava sentindo falta que fez com que você tivesse essa ideia e esse desejo? Obrigada. Olha só, eu queria ler uma revista como a Piauí em português e não ser obrigado a lê-la em inglês, entende? Porque essa é a tradição do jornalismo narrativo, das grandes histórias contadas um pouco com recursos de ficção e tal, que é uma invenção norte-americana, né? Do novo jornalismo e de outras pessoas que não são necessariamente ligadas ao movimento, mas, enfim, inventaram esse negócio. Ela floresce, e na Inglaterra também, e no Brasil houve momentos disso, acho que a revista Realidade fez isso durante algum tempo, a revista Senhor também, mas eu não sou desse tempo, quer dizer, eu não cheguei a pegar a Realidade, eu peguei o fizinho da Senhor, e eu queria muito ler uma revista como a New Yorker, ou como o New York Review of Books, ou como o London Review of Books em português. Então, essa era uma razão. A outra razão é que isso você conhece muito bem. O cinema é uma atividade em que você tem momentos de grande atividade e atividade intensa, e aí você tem intervalos muito grandes até o momento em que você consegue levantar recursos e meios para o próximo projeto. Essa barriga, para mim, era muito angustiante. E eu queria tudo aquilo que as pessoas, na verdade, não querem, tentam fugir, que é uma rotina. Eu queria saber que, acordando de manhã, eu ia para um lugar, eu ia encontrar os meus companheiros de trabalho e eu tinha a obrigação de, no final do mês, produzir alguma coisa. A revista é isso, né? E como eu acho que eu fui mais influenciado pelo jornalismo narrativo do que pelo documentário, nos filmes que fiz, quer dizer, a minha escola, digamos assim, de como representar a realidade, e é isso que a gente faz como documentarista, vem muito mais de técnicas de um determinado tipo de jornalismo do que do cinema. Eu não sou um cinéfilo, conheço pouco cinema, enfim, sem falsa modéstia, eu conheço bem o documentário, mas eu tenho grandes lacunas na história do cinema. Então, eu me sentia muito à vontade entre jornalistas e um pouco fora da turma, junto ao lado de cineastas. Então, fazia todo sentido isso para mim, tentar criar uma revista. E foi o que eu fiz com pessoas que eram muito próximas de mim, o Marcos Sacorreia, do Ritch Harazim, com quem eu comecei a conversar, depois se juntou o Mário Sérgio Conte, enfim, e aí a gente fez a Piauí. E durante pelo menos uns 10 anos, a revista me deu exatamente aquilo que eu queria, quer dizer, uma rotina, uma disciplina de trabalho que o cinema tem de maneira descontinuada, né? Agora, em relação a diferença entre uma reportagem escrita e um filme filmado,
eu te diria o seguinte, você tem toda a razão, tem certas coisas que se prestam melhor a uma reportagem escrita e outras que se prestam melhor a um documentário. Eu acho que o Entre Atos, por exemplo, não seria a mesma coisa se eu tivesse escrito Entre Atos, porque tem alguma coisa da ordem do corpo do Lula, da expressão do Lula, dos silêncios e tal, que são tão eloquentes quanto qualquer coisa que se diga. Por outro lado, eu fiz um perfil, eu acho que em 2009, 2010, já não me lembro, de um grande matemático brasileiro que 4 ou 5 anos depois ganharia a medalha Fields, que é a maior laurea que um matemático pode ganhar. A matemática se passa toda dentro da cabeça, né? Quer dizer, a matemática é essencialmente um mundo abstrato que não toma de empréstimo nada do mundo real, empírico, concreto. Como é que você filma isso, né? Quer dizer, o Arthur Ávila, que é essa pessoa, ele trabalha na cama olhando para o teto. Vá fazer um filme de alguém que está pensando no limite máximo da abstração, quer dizer, ele tá na fronteira da ciência dele, e ele está fazendo isso deitado na cama olhando para o teto. É impossível. Então, a única maneira de você tentar se aproximar, e o verbo aqui está usado com precisão, porque eu não entendo o que ele faz, mas eu consigo intuir a direção. É você escrever e entrar dentro da cabeça dele. A outra coisa que eu acho que não funciona muito bem em documentário são documentários sobre coisas ocorridas passadas, que já ficaram para trás. Então, eu escrevia também na Piauí um perfil do caseiro Francenildo, cuja história é absolutamente trágica e extraordinária no sentido em que revela o funcionamento do poder no Brasil. Quer dizer, todas as forças articuladas do Brasil se uniram para esmagar esse rapaz, que era um brasileiro pobre, um imigrante, um sujeito que veio do Piauí, que era um caseiro, limpava a piscina, etc. E está ligado ao caso do Palocci. E a oposição, a situação, o sistema financeiro, a Polícia Federal, a imprensa, todo mundo esmagou esse menino. E quando eu resolvi contar a história, tudo já tinha acontecido há 2 anos, ou 1 ano e meio. E é difícil você reconstituir isso em imagens, a não ser que você coloque as pessoas contando. E aí você cai num sistema de documentário que é muito convencional e que, na verdade, é incapaz de te transmitir a experiência da coisa vivida. A não ser que as pessoas sejam extraordinários narradores, e nem todo mundo é. E essa, na verdade, era o grande talento do Coutinho, escolher os grandes narradores, aqueles que, ao contar alguma coisa passada, pretérita, conseguem transmitir o sentimento do vivido na hora que fala, mas são poucas as pessoas que falam assim. O Francenildo, por exemplo, é um menino muito tímido, um menino muito ensimesmado. A fala dele não tem força, a experiência tem força, né? Então, aí é muito mais fácil você relatar essa história escrevendo ela. Então, meio que depende do assunto e do tema. Agora, eu acho... horrorizado eu dizia isso... de te interromper. Porque, na verdade, é uma coisa assim, é tão bom te ouvir que eu ficaria sem te interromper nunca. Acontece que você ainda tem que responder ao Zanin se você topa ser o documentarista deste momento trágico. Zanin, eu acho que eu não sou esse documentarista. Quer dizer, você conhece o No Intenso Agora, é um filme sobre 68, feito 50, 60 anos depois, né? O Santiago é a mesma coisa. O Santiago é um filme que eu montei 15 anos depois de tê-lo filmado. Eu preciso de uma certa distância, para avaliar o material que eu tenho, né? Mas essa é a minha característica. Eu acho que tem documentaristas que antecipam, tem cineastas e criadores que antecipam o seu tempo e que são proféticos nesse sentido. Eu acho que o maior caso que a gente tem no Brasil é o Glauber, né? Quer dizer, nenhum filme explicou melhor o populismo brasileiro do que Terra em Transe. Terra em Transe explica o que a gente está vivendo no Brasil hoje nesse momento. Mas aí você precisa de uma determinada personalidade, um determinado talento, não tem nenhuma coisa nem outra. Mas filmar o que está acontecendo. Por exemplo, eu quero fazer um filme sobre a eleição de 2022, mas eu não sei direito se esse é um filme que vai conseguir capturar essa convulsão nesse momento. Vai capturar provavelmente um aspecto dela.
Assim como o Entre Atos capturou também um momento da vida brasileira em 2002, onde havia um projeto, havia um sonho, né? O que foi destruído aqui é a ideia do sonho, a ideia do futuro. É preciso recuperar esse negócio. Vamos ver agora um trecho do documentário Intenso Agora, que você vai ver no sábado, dia 30, 9h30 da noite, aqui na TVT. O encontro de minha mãe com a China é uma sucessão de surpresas. Ficou tocada com o que viu. Não estamos de acordo com a ocupação de nosso país. Protestamos. Acho que a maioria desses amadores filmou por impulso, porque era a história acontecendo e eles eram a parte fraca. Só o que podiam fazer era prestar testemunho. As imagens são amadoras. Não foram feitas para a história. São apenas as sobras de um momento na vida. Elas registram o encontro de minha mãe com a realidade de um país oposto a tudo que ela conhecia. Ela foi feliz na China e por isso gosto de pensar nela lá, quando tudo parecia possível. No Intenso Agora, Juca, é um filme sobre 68, mas é um filme sobre como é que você perde o entusiasmo. Na verdade é o seguinte, como é que você se engaja em processos políticos, em processos históricos, você vive, como a gente viveu em 2013, você vive isso intensamente e, portanto, você tem aquela sensação do absoluto, de você estar inteiramente alinhado com o tempo e com a história. Isso te dá uma felicidade, um sentimento de potência extrema. E essa sensação do absoluto, ela, evidentemente, ela não pode perdurar, é feito uma paixão. A paixão vira amor, mas ela não pode ser paixão o tempo todo. Né? Quer dizer, ela inevitavelmente é incapaz de perdurar no tempo. O que você faz depois? O que você faz depois que você perde esse sentimento de conexão absoluta, para não entristecer, e principalmente para não desistir? O No Intenso Agora é um pouco isso, entende? E tem uma conexão com o que a gente está vivendo nesse momento. Porque nesse momento, um amigo meu me disse uma coisa terrível. Ele me disse, hoje a extrema-direita está vivendo o maio de 68 deles. Quer dizer, por mais que o Bolsonaro tenha uma fatia pequena da população brasileira ao seu lado, enfim, dependendo de a quem você faz essa pergunta, você tem 15% a 20% da população brasileira que está embarcada, são eles que têm energia. Né? A energia está lá, entende? E a gente tem visto como é muito difícil articular a energia do outro lado. Isso, para mim, é absolutamente vital. Se a gente não conseguir encontrar modos de articular essa energia, 20% talvez seja o suficiente, entende? Porque é algo da ordem da estruturação, do trabalho, da capacidade de mobilização, que diz respeito à fé, à crença, ao entusiasmo, entende? E não ter esse entusiasmo leva à apatia, leva à desistência, leva quase sempre à derrota. Então, é fundamental encontrar meios de ativar esse entusiasmo, entende? E a gente não vai entrar nesse assunto agora, mas existem maneiras de fazer isso. Eu não sei se a oposição tem conseguido apertar os botões certos, entende? Para terminar, João, rapidinho, mas com a convicção de que nós vamos encontrar a energia tanto para devolver o Botafogo ao lugar que o Botafogo merece, como para recolocar o Brasil na trilha que o Brasil merece. E você sabe que eu não sou de confete, com pessoas como você, isso será possível. Muito obrigado por essa entrevista brilhante. Muito obrigado, gente. Foi um prazer falar com vocês. Você sabe que quinta-feira que vem, 9h30 da noite, estaremos aqui na TVT São Paulo, 44.1. Na terça-feira, 9h30 da noite, na TVE da Bahia,
também às 9h30 da noite, como eu disse. E você sabe, além do mais, que mais importante do que isso tudo é desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,